se você consegue ter sensibilidade espiritual para entender o que Deus espera de você e qual a instrução divina que Ele tem para você, aí a partir desse momento sua função é só acreditar sem duvidar. Então sejam bem-vindos ao novo tempo. Porque se vocês sobreviveram até aqui é porque Deus tem um projeto para o futuro de cada um. E esse projeto é muito maior do que o que você está pensando. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para quem o ama. Se vocês estão de pé, amam o Senhor, prepare-se. Isso tudo que você sofreu vai ser revertido numa história que vai conectar com milhões de pessoas. Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bom dia! Mais um Café com Destino começando. Nós estamos nessa segunda-feira felizes, animados por poder estar com você. De segunda a sexta, 7h57 da manhã, nós temos o nosso programa matinal, o Café com Destino. Só serve para te ajudar, para te instruir, para te auxiliar a viver melhor nessa vida. A vida aqui na Terra não é fácil e sem ajuda fica mais difícil ainda. Bom, vamos começando compartilhando. Pega esse link e envia para o máximo de pessoas. Não deixa de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito. Quero dar boas-vindas aos novos alunos. Toda semana entram milhares de alunos novos no Café com Destino, sejam muito bem-vindos. Aos nossos alunos antigos, que honra tê-los aqui sempre. E para você ser aluno do Café com Destino, é muito simples, você precisa estar inscrito nesse canal. Lá na bio do seu Instagram, naquela apresentação do seu Instagram, está lá escrito aluno ou aluna, Café com Destino, com o emoji do cafezinho, e está lendo um dos nossos livros, Especialista em Pessoas, Dinheiro Emocional, O Maior Poder do Mundo, 12 Dias para Atualizar Sua Vida, Descubra Seu Destino, um dos nossos livros, tá bom? O Problema é Seu, são muitos livros, nós temos 8 livros publicados, e esse ano de 2024 vamos publicar mais 2 livros, um sobre princípios milenares e o outro sobre pessoas que entram e saem da sua vida, como lidar com isso. Vai ser tipo uma sequência do Especialista em Pessoas, vai ser forte, hein? Estamos decididos mesmo, né? Estamos até anunciando. Deus é bom. Olha, hoje nós vamos começar uma matéria nova, uma série nova. Sabe qual é o nome da série? Escola da Vida. Escola da Vida. School of Life. Mandei. La Escuela de la Vida. Eu tô em vários idiomas, você sabe que eu sou um menino internacional. É muito fluente. E estamos aqui na Escola da Vida. Essa semana eu quero te colocar na sala de aula da vida. Sabe que muita coisa você está sofrendo, você não precisava estar sofrendo? A vida nunca vai ser fácil não, tá? Nunca vai parar de vir problema, mas não precisava ser tão sofrida não. Você sabia que aqui na Escola da Vida, que é a série dessa semana, você vai aprender a lidar melhor com as surpresas dessa caminhada aqui na Terra? A se preparar para o inevitável. Por exemplo, as dores, as más notícias, as perdas. As perdas são inevitáveis aqui na Terra. Então, como lidar com tudo isso? Nós vamos te ensinar essa semana na Escola da Vida. Eu já te sugiro a pegar papel e caneta, porque você vai anotar muita coisa hoje, tá? Esse final de semana nós tivemos o Método Destiny, foi extraordinário, né? O Erle, Teixeirinha, foi bom? Foi nossa 13ª turma? Ou a 12ª? Descobri. 13ª, né? Já é a nossa 13ª turma. Tem um ano e pouquinho que a gente começou o Método Destiny pelo Brasil e agora pelo mundo, porque nós fizemos o Método Destiny pela primeira vez fora do Brasil, em Boston, e foi demais. Mas o Método Destiny acontece fixamente aqui em Alphaville, São Paulo, né? Em janeiro, final de janeiro, temos outra turma e o Teixeirinha está me corrigindo aqui, que é a 12ª turma. 12 turmas já, hein? Puxa, vocês participaram das 12? Sim. Não. Eu não fui de Brasília nem do... Ah, então por isso vocês não aprenderam nada ainda. Faltaram 2. Só foram em 10. Ano que vem a gente tem que ir pra Boston. Eu vou te dar uma notícia sobre isso. Eu vou te dar uma notícia. Ainda mais que eu soube hoje que eu vou ter que regravar todo o Brunecast.
Estou muito feliz com vocês, estou assim, apaixonado por vocês. Brincadeiras à parte. Hoje nós vamos começar essa série Escola da Vida e eu sempre falo isso para os nossos meninos aqui, né? Eles são privilegiados porque eles são muito jovens e já escutam coisas que vão evitar muitos problemas na vida deles. E tem uma coisa impressionante que eu estava pensando esses dias sobre vocês. Você escutar o que vocês escutam de mim todo dia é diferente se eu fosse teu pai. Você não me escutaria da mesma forma. Olha como é que Deus é. Porque por causa da dureza, da disciplina que um pai ou uma mãe tem que ter com seus filhos, nem tudo que eles falam, e por causa da convivência diária, nem tudo que os pais falam os filhos escutam ou levam a sério. Então vocês às vezes acabam levando mais a sério um ensino de quem está aqui do que um conselho, mesmo conselho do teu pai, talvez você não levasse tão a sério. Até porque tem gente que está muito ferida com pai e mãe. Então é um privilégio quando você, além de ter pai e mãe, você encontra pessoas para serem tutores da vida. Isso é um grande privilégio. E quem não encontrou, dá um jeito de encontrar. A vida é muito mais leve quando você encontra tutores, orientadores. Por isso que eu me coloquei à disposição para ser um professor de vida para você aqui no Café com Destino. 80% do meu tempo, boa parte do que eu conquistei, da prosperidade que Deus me permitiu ter, eu invisto em pessoas, não em negócios. Por exemplo, 20% do meu tempo eu dou para os negócios. 80% eu ofereço gratuitamente às pessoas. Todo dia eu estou no Café com Destino aqui, gratuitamente para você. Toda semana eu faço o Brunecast, gratuitamente para você. Todo domingo eu prego, gratuitamente para você. Ou seja, meu mês, Wesley, em 80% é doação. 20% eu estou trabalhando. Método Destiny, Destiny Mind, que é a nossa mentoria para empreendedores, é trabalho, né? Eu estou ajudando as pessoas também, mas tem fins lucrativos, ou seja, é um trabalho. Isso aqui é uma conta que eu quero te ensinar a fazer. Quanto mais você ajudar as pessoas, mais Deus coloca a mão nos seus negócios. Esse final de ano, eu me propus com a minha equipe, a gente vai anunciar, eu vou transformar a vida, não eu que não transformo a vida de ninguém, Deus, através da gente, vamos transformar a vida de algumas famílias. Famílias que estão em situações decadentes. E nós vamos até essas famílias, uma agora que a gente acabou de escolher hoje, a gente vai para o interior do Nordeste, você vai acompanhar tudo. Nós vamos transformar a vida daquela família. Não só pela pobreza que vive, mas pelos filhos com deficiência. É uma coisa que eu não consigo lidar bem. Quando eu vejo uma situação dessa, eu preciso interferir. Então você vai ver que, você sendo nosso aluno aqui no Café com Destino, você não só aprende a sabedoria milenar, você ganha a responsabilidade de ser uma pessoa melhor e ajudar as pessoas também, junto com a gente, tá bom? Em breve, a nossa central de estúdios, o nosso auditório próprio vai estar pronto, em breve a Terra Prometida vai estar pronta e você vai poder participar muito mais com a gente, inclusive presencialmente, né? Vamos lá? Vamos começar, Wesley? Sim! Aí você vai assistir as pregações presencial quando começar lá na Terra Prometida? Vai? Vai em todas. Vai em todas? Não promete que você não cumpre, por favor. Se eu boto numa sexta-noite que tu parte pra loucura... Duvido. Vai sonar na memória. Não vou nem falar, esse dia eu encontrei o Wesley fantasiado na rua, ele falou, não, é carnaval, foi carnaval? Estamos em novembro. É doideira, gente. Só Deus sabe que eu trato dessas crianças aqui. Olha, se você está em casa, na televisão, ou se você está no celular, no trabalho, não deixe agora de dar o like e compartilhar, tá bom? Eu quero começar com uma referência bíblica. Vamos começar a aula de hoje, papel e caneta na mão, Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Meu Deus, quanto mais você fala, mais problema ou solução você está atraindo para a sua vida. O nome da aula de hoje chama-se o Código das Palavras. Desde que eu comecei meu ministério, desde os primeiros vídeos que eu comecei a gravar para a internet, o Código das Palavras sempre foi uma aula ou uma pregação que eu amo ensinar, porque eu sei o poder que as palavras têm. E se você, eu estou te colocando aqui na série Escola da Vida. Se você quer levar essa vida de uma maneira mais fácil, mais leve, você precisa aprender a falar. Inclusive, no livro de Princípios Milenares que eu estou terminando de escrever, um dos capítulos é justamente sobre as palavras. Porque se você não aprender a usar as palavras certas, se não aprender a se comunicar bem, se você não aprender
a falar o que precisa ser falado e calar-se quando precisa calar, você não vai para frente. Ou vai dificultar mais a tua vida na terra, vai ser mais pesado, tá? Então nós precisamos aprender isso. Vou repetir Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Segundo a Universidade de Washington, 90% das angústias vêm por aquilo que falamos e não pelo que falaram pra gente. 90% das nossas angústias vêm pelo que falamos. A gente fala muita besteira, joga papo fora, fala mal dos outros, fofoca, amaldiçoa, reclama, murmura, usa a boca o dia todo só para coisa negativa e quer que a nossa vida fique boa, quer que a vida seja levinha. Ah, não. Meus alunos e alunas precisam ser especialistas em usar muito bem as palavras, palavras positivas, proféticas, palavras que levam para o futuro e não que te remetem ao passado. O próprio Jesus nos ensinou que o que sai da nossa boca é o que contamina o homem, não o que entra. Porque os judeus antigos, eles muito tradicionais, falam: Jesus, seus discípulos estão comendo sem lavar a mão, botando alimento para dentro sem lavar a mão, que absurdo. Ele fala o seguinte: não é o que entra pela boca que contamina, é o que sai da boca. Se você quer levar uma vida de pureza, se você quer levar uma vida diante de Deus, em santidade, que é um contrato de exclusividade com Deus, a primeira coisa que você vai ter que mudar é o jeito que fala e o que fala. O jeito que fala e o que fala. Então, eu preciso levá-los a uma reflexão nessa manhã, porque nós estamos numa escola, em uma escola de vida, de que o jeito que você está falando, a forma que você está falando, as palavras que você está usando, a sua falta de habilidade de comunicação pode ser o motivo pelo qual a tua vida está mais difícil. Poderia estar mais leve. Quantos problemas nós criamos por palavras que falamos? Falamos fora de hora, não é só o que falamos, não. Quando falamos fora de hora. Em momentos que era para estar calado. A gente não sabe o poder do silêncio e acha que tem que ficar falando o tempo todo. Eu quero que você pegue papel e caneta para anotar algumas coisas. Uma das maiores formas das pessoas analisarem se você é positivo ou negativo, gente boa, gente ruim, se você é humilde ou orgulhoso, se você é uma pessoa que elas querem ter por perto, uma pessoa que elas querem afastar, a primeira forma delas te analisarem nisso é pelo que você fala. Então as pessoas reconhecem você pelas palavras. Anote isso. Eu sou reconhecido pelas palavras que falo. Eu sou reconhecido pelas palavras que falo. Lembra semana passada, quem assistiu o Café com Destino, eu falei sobre um episódio que eu tive no aeroporto recentemente. Eu estava chegando numa viagem, um agente da Receita Federal me parou para revistar a mala e tal. E aí ele falou: você já entrou mais de 2 vezes no Brasil, e aí tem a cota de $1.000, eu vou ter que te multar. Eu falei: olha, você faz o que é o certo. Né? Que a gente não tem jeitinho. Qual é o certo? É multar? Multa. Só que ele me prendeu por 1h30 ali. Me prendeu no sentido de: abre mala, faz não sei o quê, mostra documento não sei o quê, mostra não sei o quê, o que você foi fazer no país tal? Eu trabalho com isso. Então... Quando terminou aquela sessão de tortura, e ele me deu a guia para pagar, eu paguei. Então, depois que eu paguei a guia, agradeci a ele, ele olhou para mim e falou assim: obrigado você, especialista em pessoas. E aí eu entendi que ele não sabia quem eu era, mas durante o trato dessas 1h30, ele foi para o Google pesquisar meu nome, ele estava com meu passaporte, e aparece lá: Thiago Brunet, autor do livro Especialista em Pessoas. E ele falou: foi muito bom poder lidar contigo, eu quero te agradecer pela educação, pela forma que você tratou, porque aqui a gente tem um dia muito estressante, as pessoas ficam revoltadas porque são paradas, não admitem que tem que pagar o imposto do que está trazendo. E eu falei: não, ok, tudo ótimo, eu agradeço você pela atenção e tal, e fomos embora. E aí, quando eu entrei no carro para ir embora, eu fiquei feliz comigo. Sabe quando você fica feliz com você mesmo? Eu falei: caramba, porque por dentro eu estava chateado. A Bíblia diz: irai-vos, mas não... Porque eu estava chateado, falei: o cara me parou, nada a ver.
as coisas que ele selecionou para poder taxar, coisas usadas, podia ter deixado passar. Mas eu falei, cara, esse é o certo? É isso que você quer? Tudo bem, vamos para a lei, vamos fazer o certo. Mas não é porque eu não estava concordando que eu seria mal educado ou iria usar as palavras erradas, porque ali ele era uma autoridade. Eu ensino isso no Método Destiny. Conclusão, no final, uma pessoa que nunca tinha escutado falar de mim me chamou de especialista em pessoas. Não porque leu meu livro, não porque é meu fã, não porque é meu aluno, mas porque ele lidou numa situação complicada comigo. E falou, realmente, obrigado. Obrigado pela forma que você lidou comigo. Então, nós precisamos aprender, mesmo em situações críticas, usar as palavras certas no tom certo. E, se necessário, nem fale nada. O silêncio, às vezes, é melhor do que palavras, né, Werley? Sim. Hoje eu vou fazer uma reunião com o Werley, que eu acho que o silêncio vai ser a melhor resposta das coisas que eu vou perguntar para ele. Coisas... Ah, Jesus. Vamos para algumas conclusões. Quando você fala, as pessoas reconhecem se você é negativo ou positivo, já falei. Quando você fala, você está revelando algum tipo de emoção, então cuidado. Porque nem tudo que você está sentindo você tem que revelar, mas de acordo com as suas palavras você revela a emoção, sim ou não? Quando você fala, você demonstra teu caráter. Principalmente quando você fala debaixo de pressão. Palavras têm poder de mudar ambientes para pacífico ou para uma guerra. Palavras têm o poder de mudar ambiente. Aliás, a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Palavras podem construir, palavras podem destruir. Então, olha só, nós estamos na série Escola da Vida e na aula de hoje eu estou te ensinando a usar as palavras porque você só vai saber lidar melhor com essa vida. Sua vida aqui na Terra só vai ser mais leve, nunca vai ser fácil, mas pode ser mais leve, se você usar muito bem o poder da comunicação, o poder das palavras. A boca sempre vai falar do que o coração está cheio. Então, primeiro, vamos entender isso aqui. Como é que se enche o coração? Pelo que a gente vê e pelo que a gente escuta. Então, o que a gente vê e escuta enche o nosso coração. E a boca vai falar do que o coração está cheio. Está escrito na sabedoria milenar. Então, você tem que ter muito cuidado com o que vê e com o que escuta, porque isso está alimentando o teu coração e a tua boca vai colocar para fora. Muita gente não sabe se comunicar, muita gente usa as palavras erradas, muita gente usa o tom errado, porque entrou pelos olhos e pelos ouvidos tanta coisa ruim que o coração está podre. Aí não tem técnica de comunicação que te ajude, meu filho. Então nós precisamos, nós que estamos aqui comprometidos em sermos seres humanos melhores a cada dia, estamos aqui no Café com Destino comprometidos a sermos melhores para ajudarmos o máximo de pessoas, isso tudo baseado na sabedoria milenar que é a Bíblia, nós precisamos aprender a usar a nossa boca. Usar as palavras. Saber usar muito bem as palavras. Aquilo que você fala vai mudar o teu futuro para melhor ou para pior. 6 coisas para quem está anotando papel e caneta na mão. Aliás, eu fico muito orgulhoso quando eu vejo nossos alunos com cadernos de anotação, folhas e folhas, posto lá no Instagram, no Stories. Hoje aula do Café com Destino e as anotações, eu adoro ver isso. Fico muito feliz em ver que vocês anotam, que vocês estudam, tá? Então anota aí, 6 coisas que influenciam nossas palavras. Lembrando que palavras definem futuro, palavras definem futuro, palavras definem futuro. 6 coisas que influenciam suas palavras, que vão influenciar teu futuro. Primeiro, a forma que você foi criado. Por exemplo, na minha família eu fui criado num ambiente militar e religioso. Então, por exemplo, palavrão era inadmissível na casa que eu fui criado. Meu pai e minha mãe não deixavam falar palavrão. Mas como toda criança, na influência da escola, né? Eu lembro da primeira vez que minha mãe me pegou falando palavrão, eu devia ter uns 7 anos assim, de idade, falei um palavrãozinho em casa. Minha mãe me chamou assim, falou, abre a boca, querido. Quando eu abri, foi a primeira vez que eu caí. Quando eu abri, ela pegou uma colher de pimenta e jogou na minha língua. Gente, hoje em dia isso é até proibido, né? Eu seria até presa. Eu fiquei ardendo, meu Deus, ela falou, nunca mais fale uma palavra dessa dentro de casa. E aí, rapaz, a gente aprendeu. A minha geração aprendeu na pancada e aprendeu, né? Mas a forma como você foi criado determina muito o que você fala. Sim ou não? Para bem e para mal. Tem gente que foi criado num ambiente tão problemático que falar um monte de besteira é normal.
Segunda coisa que influencia suas palavras, as pessoas que você convive. Você começa a conviver com pessoas mais educadas, que falam português correto, pessoas mais espiritualizadas. Cara, as palavras são diferentes. É impressionante. Terceiro, os livros que você lê. Olha, eu vou para essa câmera aqui, pode ir, né, Wesley? O Wesley determina para onde vai as câmeras. Presta atenção. Livros são a maior influência das suas palavras que existe. Quanto mais livros você lê, melhor você vai falar. Quanto mais livros você lê, melhor você vai falar. Ah, Thiago, eu odeio ler. Que peninha. Eu odeio tanta coisa e faço, odeio ir para academia, mas se eu não for, eu não vivo até os 80 anos, eu quero pregar até meus 80 anos. Tem que ir. Não é por estética, não. É para ter o coração saudável, para ter o colesterol, a glicose baixa sempre. Tem que ir. Não tem outro caminho, não tem outra solução. Ou viver de remédio. Não quero, não. Prefiro pagar o preço, que eu não quero, que é difícil, mas eu prefiro ainda assim passar por cima do que eu quero, do que não quero e fazer o que tem que ser feito. Outra coisa que influencia suas palavras é a forma como você vê o mundo, seus filtros mentais. Tem gente que vê tudo negativo, pela forma que foi criado, pelos traumas que passou, pela mentalidade obscura que tem, tudo negativo, então só fala negativo. Seu filtro mental determina muito suas palavras. Outras coisas são seus traumas pessoais, traumas do passado. E 6, o seu temperamento. Muita gente é colérico, né? Muita gente tudo leva as palavras para as últimas consequências. Tem gente que é mais paciente, usa bem as palavras, mais analítico. Então o temperamento também influencia. Então vamos lá, 6 coisas que influenciam suas palavras, para quem está anotando. A forma que você foi criado, as pessoas que você convive, os ambientes que você frequenta, os livros que você lê, os seus filtros mentais, ou seja, a forma como você vê o mundo, os seus traumas pessoais e o seu temperamento. Então, só quem passou por situações difíceis na vida acaba conhecendo o peso de uma palavra. Eu já recebi palavras na minha vida que me ofenderam tanto, me levaram para tristezas tão profundas, que às vezes eu estou nervoso numa situação e eu prefiro o silêncio. Para quê? Para eu não ser igual a pessoa que já me feriu um dia, eu estar ferindo outros. Só quem conhece o peso das palavras valoriza mais o silêncio. Então, da mesma forma que erraram comigo no passado, usando palavras muito fortes contra mim, eu não quero ser essa pessoa um dia. Eu não quero ser a pessoa que vai usar palavras muito fortes contra os outros. Então, eu preciso valorizar, às vezes, o silêncio. Sabe por quê? Porque como ser humano, a gente sente o ar de falar. O sangue esquenta. E a gente precisa aprender que o silêncio é o idioma dos sábios. Tá bom? O silêncio é o idioma dos sábios. Nessa segunda-feira, eu quero aproveitar que a gente está começando a série Escola da Vida, eles logo com a matéria O Poder das Palavras, o Código das Palavras, para a gente fazer algumas declarações. Declarações proféticas, declarações positivas. Você vai para os comentários agora e vai declarar: da minha boca só sairá palavras de bênção. Declara isso, sabe por quê? Porque toda murmuração, toda fofoca, toda miséria, toda inveja, tudo que vinha na ponta da tua língua para falar mal dos outros, isso não vai mais te dominar. Da tua boca agora só vai sair palavras de bênção. Declara: da minha boca só sairão palavras de bênção. Da minha boca só sairão palavras de bênção. Declara isso. Vai para os comentários agora. Tiago, por que eu tenho que declarar nos comentários? É uma declaração de fé. Você está declarando publicamente, confessando publicamente que a sua boca vai ser uma ponte de bênção, um manancial de coisas boas e não de derrotas e maldições. Então, um outro estudo interessante, só para a gente caminhar aqui para o final, que 72% dos arrependimentos do ser humano foram causados pelo que eles falaram. Então, muita gente é arrependida não do que fez, do que falou. Então, nós temos que usar muito melhor as palavras a partir de hoje. Muito melhor. Nós temos que usar as palavras muito melhor a partir de hoje. Por isso, eu gostaria que você fizesse comigo agora uma declaração de compromisso. Eu declaro que da minha boca sairão palavras de vida e não de morte, de riqueza e não de pobreza, de vitória e não de derrota, de bênção e não de maldição, porque na minha boca tem poder dos milagres. Está escrito. E se você declarar isso agora, o poder das palavras vai se manifestar na tua vida.
Eu creio. E se você acredita, comenta agora aqui. Eu acredito. Mas comenta com toda a fé. Eu acredito. Eu faço votos de paz e prosperidade. Obrigado por estar comigo nessa segunda-feira poderosa. Essa semana toda nós teremos a série Escola da Vida. Já assistiu que vai ser bom? Então me ajuda compartilhando, dando like, anunciando para o máximo de pessoas, porque muita gente vai precisar aprender a vida, vai precisar ser um aluno dessa Escola da Vida. Então compartilha com teus familiares, teus amigos de trabalho, amigo da igreja, chama todo mundo para assistir o Café com Destino dessa semana. Lembrando que ontem teve pregação, não deixa de assistir a pregação de ontem, foi poderosíssima. E lembrando também que agora em dezembro o nosso Café com Destino vai ser 100% focado em treinar você para o ano de 2024. Então fique ligado em cada dia do nosso café. Eu faço votos de paz e prosperidade. Até amanhã, às 7h57 da manhã. Don't call me back, don't call me back.